Você tem muitas queixas intestinais ultimamente, não é mesmo? Às vezes dói a barriga, ela fica estufada, você sente muitos gases. Então hoje eu vou te falar 5 situações que levam à inflamação do seu intestino. Quer saber mais? Vem comigo que eu vou te explicar. Existem sim situações que levam a uma inflamação intestinal, não imediata, como se você pegasse uma virose forte, uma bactéria, e aquilo foi de imediato, você sabe que tem um problema lá intestinal. Não, essa inflamação, ela pode ser crônica, ela pode ir acontecendo pouco a pouco, silenciosamente lá no seu intestino, até que os sintomas realmente surjam na sua vida, tá? E assim, a gente pode... Tem situações que a gente sabe que vão inflamar esse intestino lentamente nesse processo, como eu tô te falando. E hoje a gente vai citar algumas delas, algumas mais comuns, que você preste bastante atenção para ver se você não está incluído nesse grupo e é por isso que o seu intestino anda dando tantos sinais desagradáveis para você, tá? Então vamos lá. O primeiro sinal de todo e o primeiro fator que inflama o intestino, não tem jeito, né, pessoal? Vocês sabem que eu falo aqui muito da dieta anti-inflamatória. Ou seja, os alimentos inflamatórios estão em primeiro lugar para a inflamação desse intestino. Esses alimentos inflamatórios que eu tanto falo aqui em vários vídeos aqui no canal, se você não ouviu, você vai ouvir para você entender mais ainda sobre a dieta anti-inflamatória, são alimentos que vão chegar lá no seu intestino e vão desequilibrar a sua mucosa intestinal, tá? Vão torná-la permeável, gotejante, né? E deixando passar toxinas. Isso acontece de uma hora para outra, comi e pronto? Não, é lentamente. É aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o glúten, a caseína do leite, ou seja, as proteínas do leite, do queijo, do iogurte. O glúten está presente, né, na farinha de trigo, cevada, centeio. E também os açúcares, excesso de açúcar. Por quê? É suco de caixinha, é refrigerante, é muito doce, é muito bolo, balas, né, biscoitos doces. Gente, é muito açúcar. Se a gente for ver, tem açúcar escondido em tudo que é lugar. E a gente nem imagina nessa história, tá? Então, os alimentos inflamatórios estão lá em primeiro lugar. Por quê? É uma coisa que você faz todo dia. Você nem percebe, tá na sua rotina. Então, você faz diariamente, ou seja, diariamente tem alguma coisa chegando lá no seu intestino e que ele não aceita muito bem e que ele vai tolerando até um limite dele. Um segundo que a gente fala muito, e é muito, muito importante, atenção a isso, você que sente má digestão. Por quê? Porque a baixa de ácido clorídrico ou a baixa produção de enzimas pelo corpo leva a essa má digestão. Essa má digestão vai provocar certamente uma disbiose, porque eu sempre falo aqui para vocês também no canal. Se você não digere direito esse alimento chega no intestino de uma forma que não deveria. E aí as bactérias vão lá tentar degradar esse alimento, formando gases, estufamento, dores, às vezes até cólicas mesmo, tá? Então, esse alimento acaba favorecendo as bactérias patogênicas, aquelas que causam doença, causando um desequilíbrio entre as patogênicas e as benéficas. E dessa forma, se instalando a disbiose. E vocês lembram que aqui no canal tem uma playlist de disbiose falando tudo a respeito de disbiose. Se você quer entender mais, vá lá ouvir depois, tá? Então, é importante cuidar dessa digestão. A má digestão inflama seu intestino, tá? Outra coisa também são as sensibilidades alimentares tardias. O que é isso? É alergia? Eu tenho alergia a alguma coisa? Nossa, mas eu fiz o exame, meu exame disse que eu não tenho alergia ao glúten, eu não tenho alergia à lactose. Alergia. Mas e se for uma sensibilidade que não aparece no seu exame? Você continua comendo, continua sentindo sintomas e toma um remedinho lá para parar o sintoma, mas não para de comer esses alimentos.
E essas sensibilidades alimentares, elas são de muitos alimentos, mas os principais são esses que eu falei para vocês. Os lácteos, né? Os açúcares, o glúten, os industrializados em geral, corantes, conservantes, são os piores. Então, presta atenção no sinal que o teu corpo dá quando você come isso. Porque a consequência dessa sensibilidade alimentar tardia, às vezes, é aquela dor de cabeça que você vai ter no dia seguinte, que você nem imagina que foi pelo queijo ou pelo leite que você tomou. Entende? Isso é um exemplo. Então, essa sensibilidade, você tem que ficar percebendo quais são os sintomas. Tem gente que come, por exemplo, muito glúten, comeu um bolo, comeu pizza, no dia seguinte acorda cheia de dores. O que é isso? Uma sensibilidade alimentar tardia, que está atacando as articulações, as partes musculares. Acontece. Então, vamos prestar atenção. Essa sensibilidade alimentar, ou seja, esses alimentos chegam lá, não são bem aceitos pelo seu corpo, você vai remediando e ele vai inflamando o seu intestino. Então, mais uma causa aí, mais um fator. E um outro fator também que acontece muito, porque às vezes você já trata outras doenças, é o uso de medicamentos. Gente, se você usa medicamentos, se você usa antibióticos, anti-inflamatórios, se você usa, por exemplo, os inibidores da bomba de prótons, que são os prazóis, tudo isso vai desequilibrar a sua microbiota, a sua flora intestinal, né? E aí ela precisa ser cuidada com carinho, para que ele não venha a inflamar, tá? Para que seu intestino não se torne inflamado e isso depois cause mais sensações ruins para você, ok? E por último, e não menos importante, tá? É o que a gente chama do estresse crônico. Gente, o estresse crônico, ele manda sinais muito ruins para o nosso corpo. É cortisol aumentado o tempo inteiro, né? Atacando o nosso corpo, nossas células. É nosso cérebro mandando sinais direto para o nosso intestino por causa daquela ligação, né? Cérebro-intestino. Então, isso tem muita gente que tem aquele estresse imediato, no sentido de, vou ter uma prova, tem dor de barriga, não é? Tem uma situação estressante, dá logo uma dor de barriga, vai sair de casa para uma entrevista, tem uma dor de barriga. Então, isso é por esses sinais. Mas existe o estresse crônico, aquele que é dia após dia. Seja às vezes por uma doença que você tem que te preocupa o tempo inteiro, preocupações familiares, aquela situação estressante de trabalho que você vive direto. Isso tudo leva ao estresse crônico. Não dormir direito leva ao estresse crônico, né? Então, dormir bem faz parte de melhorar esse estresse crônico. Então, como que a gente pode? Mas como é que eu vou viver sem os problemas? Eles existem. Não, a gente não vai viver sem esses problemas. A gente tem que encarar os problemas de uma forma diferente. Ou usar subterfúgios que a gente pode ter, como uma meditação, um relaxamento, para que baixe essa condição de estresse na nossa vida. E isso não vai interferir tanto quanto você imagina no seu intestino e na sua digestão, tá? Como que você faz, então, para cuidar desse intestino, já que ele está inflamado? Primeiro é cuidar de todos esses fatores que eu falei, tentando reduzir eles ou tratar a sua digestão, tratar o seu estresse, né? Atenção aos medicamentos que está tomando, se não são só para remediar, são realmente extremamente necessários, né? O que eu posso fazer? Mudar, tirar os alimentos inflamatórios para que essa inflamação não leve a uma diminuição de absorção de nutrientes. Quanto mais inflamado o meu intestino, menos eu absorvo de nutrientes que eu preciso para o meu corpo, para as minhas células. Então, preste atenção nesses fatores, escreve aqui embaixo para mim qual é desses fatores aqui que mais te incomoda, que você sabe que está causando alguma coisa em você e ainda não fez nada, tá? Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui e se inscreve no canal para que a gente possa chegar essa informação para cada vez mais pessoas que estão sofrendo tanto com o seu intestino. Tá bom, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!